Então vamos lá, vamos começar. Eu vou passar para minha tela rapidamente aqui. Vamos dar continuidade na 598. Ontem a gente chegou até esse slide aqui. Eu deixei em vermelho no final da gravação. Hoje a gente vai dar sequência nela. Bom? Então vamos lá. Seção 3, o Código de Conduta Profissional. Então lembrando, né, a ICVM 598, ela acaba sendo uma máxima em relação até o Código de Conduta, aquela questão de, quando a gente fala de governança corporativa, a relação com o investidor, equidade, serviços prestados pelo analista ou propriamente pela corretora, quais são as lógicas dela. E você vê que tudo vai acabando se encaixando em uma definição, né? Então acaba ficando redundante. Para isso, nesses vídeos que eu estou mostrando as normas ou as leis ou as regras, né? Eu tenho feito sempre esse grifado em amarelo que vocês podem ver na última frase, que é justamente para a gente poder fazer um mapa mental. Então muitas pessoas estão pegando, imprimindo essa. Inclusive, deixa eu ver por que tá ruim aqui para se ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora sim? Agora sim. Agora vocês conseguem ver melhor. Deixa eu ver um pouquinho. Deixa eu ver se eu mudo mais isso aqui. Não sei por que desconfigurou aqui o meu slide. Agora sim. Agora vocês conseguem ver o slide por inteiro. Então lembrando, desculpa pessoal. Então lembrando, tudo que eu deixar em amarelo é para a gente poder realizar um mapa mental para facilitar na hora da prova, dar uma relida ou a gente lembrar de pontos possíveis de prova, tá? Vamos lá. O Braulio, boa tarde, Braulio, perguntando. Não, cara, ele teve um probleminha pessoal hoje, ele precisou sair e o que que acontece? Ele estava dividindo as lives com o Charles, então a gente conseguia dar sequência e tocar o pregão inteiro. O Charles agora está de férias e o Martini teve um problema pessoal, ele precisou sair. Então por isso que não teve a live. Ele até mandou para mim, ele falou, se alguém perguntar alguma coisa, fala que eu tive realmente um problema pessoal. Ele acho que ele até postou no Face em relação a isso. Coisas do dia a dia de todas as pessoas comuns, né? E vamos ver se amanhã ele já consegue. Vamos acompanhar qualquer coisa. Ele passa informação ou pelo Face ou aqui mesmo pelo YouTube, tá? Agora, de qualquer forma, o Peretti amanhã pela manhã não estará na live, porque ele vai estar fazendo a prova dele. Ele vai falar hoje no programa, mais tarde ele vai entrar e ele vai falar. Realmente não é comum, é que nem às vezes aqui, infelizmente eu também não consegui transmitir por queda de energia alguns dias. E ontem também eu tive um problema complicado aqui em relação de conseguir fazer a live. Eu acabei conseguindo entrar apenas 5h30 da tarde. Eu estava postando ao vivo aqui desde as 4h58 e só foi aparecer o sinal para mim 5h31, tá? Mas realmente, o cara é fantástico. A gente tem muito o que aprender com ele, com a visão dele, respeitando, lógico, sempre. E com certeza ele sempre vai agregar muito com toda a visão dele, tá? Então, obrigado. Depois eu vou até mandar o comentário para ele que você tirar um print aqui do que você está elogiando ele, que a gente sempre gosta de receber bons retornos, né? Então vamos voltar aqui, pessoal. Vamos dar sequência. Então, falando aqui, Código de Conduta Profissional deve dispor, no mínimo, sobre potenciais situações de conflito de interesse no exercício da atividade do analista de valores mobiliários. Compromisso de busca por informações idôneas, fidedignas para serem utilizados em análises. Recomendações e apresentações feitas pelo analista de valores mobiliários.
Dever de independência do analista de valores imobiliários, inclusive em relação à pessoa ou instituição a que estiver vinculado, quando for o caso. Dever de cumprir com a presente instrução e demais normas emitidas pela CVM que tratem a atividade do analista de valores imobiliários. Até aqui, toda essa seção 3, a gente viu exatamente com o mesmo intuito no código de conduta da PMEC. Foi algumas lives para trás, se você não pôde assistir, depois acessa no meu canal ou aqui no canal tem as lives sobre o código. Não muda nada em relação lá. Então a impressão que dá é que aqui é uma norma, tá? Aqui é uma norma, só um momentinho aqui, pessoal. Eu tenho uma mensagem urgente aqui. Estou transmitindo e assim. Chama. 18, 10. É o Stormer, o Alexandre Volvax, né? Que estava me chamando aqui, uma notícia mais urgente, mas depois eu converso com ele. Voltando aqui, pessoal, até então a gente tem a mesma situação do código de conduta, tá? Não muda muita coisa. A impressão que dá é que aqui é uma norma e lá eles pegaram essa norma e tentaram deixá-la um pouco mais apertada ou mais refinada. Então ela passa a ser redundante. Tá? O que muda um pouquinho é que aqui ele agrega mais uma informação. Então aqui ele já começa a tratar das punições cabíveis quando houver infrações ao Código de Conduta Profissional. Tá? Vamos lá. Vamos dar uma sequência. Próximo slide. O Código de Conduta Profissional deve dispor no mínimo sobre disciplinar as formas de comunicação, publicidade e a linguagem utilizada pelos analistas de valores mobiliários na sua interlocução com seus clientes e o público em geral, nos termos do artigo 14. Então lembra quando a gente viu também no Código de Conduta, né? Aqui ele já deixa um pouco mais expresso como que o analista deve se portar. Então às vezes a gente vê em alguma corretora ou alguma casa de análise, você vê as pessoas meio que com o mesmo padrãozinho, né? O mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de cabelinho, o mesmo tipo de enfoque. Então, tem que ter um padrão em termos de transmissão, um padrão em termos de repassar o conteúdo. Então, o código de conduta ele fala exatamente isso. Tá? Ô, Felipe, eu acabei de comentar isso aí, mas tá tudo tranquilo, tá? É que ele teve um probleminha pessoal. Acho que amanhã ele já tá aí de volta. Bom, seção 4. Credenciamento do analista de valores mobiliários, pessoa natural. Artigo 9. Para conceder e manter o credenciamento a que se refere no artigo 4, a entidade credenciadora deve exigir ao analista de valores mobiliários, pessoa natural, o preenchimento dos seguintes mínimos: graduação em curso de nível superior, aprovação em exames e qualificação técnicas definido pela CVM, adesão incondicional ao seu código de conduta profissional, ter reputação ilibada, não estar inabilitado ou suspenso para o exercício do cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central, pela Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. Esse slide aqui é bem interessante, porque lá na primeira live, uma das primeiras coisas que foi falado é exatamente qual a necessidade para a pessoa tirar o CNPI. Então ele tem que ter o curso superior. Ele pode fazer a prova sem estar formado, só que ele só vai poder ter o certificado a hora que ele tiver o canudo na mão para poder dar entrada. Até então, ele é meio redundante. O que dá para perceber exatamente nesse ponto da seção 4 em diante, vocês vão ver que vai ter vários artigos correlacionando ou puxando outros artigos de outros tópicos. Então ele começa um vai e vem, um ioiô.
ele começa a te jogar para frente e para trás justamente para confundir. Eu penso dessa forma, né? Na realidade para não ficar tão extenso essa CVM, eles fazem essa correlação. Isso é normal, é jurídico, tudo bem. Mas para quem tá, a efeito de quem está estudando é um pouco mais complicado. Porque você está lendo aqui, aí você fala artigo 4º. Pô, você vai ter que voltar lá no artigo 4, reler, ver o que é e voltar. Então, muitas vezes a pessoa, quando eu fiz faculdade de Química, tinha algumas normas e algumas leis que eu tinha que fazer, que eu fazia exatamente assim. Eu pegava o papel, a norma, né? Pegava a norma, né? Assim que eu pegava a norma, o que que eu fazia? Se tivesse algum artigo referencial, eu tirava uma xerox daquele artigo referencial e colava aqui na frente. Então ficava cheio de papelzinho assim, parecia aquelas pipas de quando a gente era criança, aquelas raia que fazia franjinha, né? E ficava cheio de franjinha. Então, até uma dica, quem achar melhor para estudar dessa forma, pode imprimir toda a norma, né? Imprime 2 vezes, se for o caso, e quando tiver alguma referência assim, recorta, cola no cantinho. Como eu acho que é meio redundante as informações, mesmo quem voltar lá no artigo 4, né, a gente já viu isso, que todo analista CNPI ele tem que ter nível superior. Ele tem que ter aprovação e exame de qualificação técnica lá pela CVM, que seria você ir lá, cadastrar na PMEC, fazer a prova de CB, que é o conteúdo brasileiro, e fazer a prova técnica ou fundamentalista para que área você iria. Né? Então, isso não muda muito. A adesão incondicional ao código de conduta também está lá no código de conduta, que o cara, após aprovar para ele ter a certificação, ele tem que ter adesão incondicional, ele tem que seguir aquilo à risca. Né? Então, eu deixei só esse detalhe. E uma coisa interessante, né? Quando você vai tirar um certificado, uma certificação de analista, você acredita que você só vai ter como referência ou pedir bênção somente para a CVM, mas não, aqui ele já está falando um detalhe interessante, que fala que além da CVM, a entidade, além de ela estar autorizada pela CVM, ela também tem que estar autorizada pelo Banco Central do Brasil, pela SUSEP e pela Previc. Alguém tem alguma ideia em relação ao porquê que além da CVM tem que estar em cima desses órgãos? Da questão do BC, da questão do SUSEP, da questão do Previc? Isso a gente falou lá no sistema financeiro. Né? Para você ver como as coisas vão se encaixando. Acho que foi no 4º ou 5º vídeo, quando a gente fez um fluxograma de todo o sistema financeiro, mostrando quem eram os determinantes, né? Quem eram os normativos, quem eram os reguladores. E esses itens aqui, inclusive, caiu na minha prova em relação a isso, falando quais órgãos abaixo são normativos. Aí tinha Conselho Monetário Nacional, que era o CMN, aí vinha Banco Central, BC, a SUSEP e a Previc. Aí depois só SUSEP, Previc e CVM. Então é justamente para tentar te confundir, que na realidade tanto a CVM, quanto o Banco Central, quanto a SUSEP, quanto a Previc, eles não são normativos. Normativo é lá o Conselho Monetário Nacional. Ele lá sim, ele vai determinar o que é para ser feito e todos esses que estão aqui no 5, né? A CVM, Banco Central, a SUSEP e a Previc, ou seja, todos esses 4 sistemas, eles na realidade eles são reguladores, né? Eles não são normativos. Então eles são reguladores e executores de políticas e trabalhos em si. Então eles não determinam, eles seguem e conduzem com uma regra. Até aqui tá tranquilo? Tá. Seção 4. Credenciamento do analista de valores imobiliários pessoa natural. Então ele fala assim: não haver sido condenado por crime falimentar, prevaricação, exatamente aquilo que a gente viu lá no Código de Conduta. Não mudou em nada. Que a pessoa tem que ter uma reputação libada, tem que estar com as suas contas em ordem, não pode ter ficha criminal em relação à lavagem de dinheiro, suspeita, decisão transitada e julgado, né? A única diferença é que aqui fala assim, até eu não coloquei em amarelo, vou colocar agora em laranjinha.
Que caso ele tenha qualquer item desse, ele não pode ter a carteira de analista. Desde que a única ressalva é se houve uma reabilitação. Agora, esse processo de reabilitação, infelizmente, é juiz. Não sei o que caracterizaria um processo de reabilitação. Aí teria que pegar algum advogado, algum jurista para a gente poder saber. Inclusive, se tiver alguém na live assistindo, tanto ao vivo quanto posterior, puder deixar o comentário aqui embaixo, é até bom para a gente poder estudar, né? Não precisa ser muito profundo, mas para a gente poder entender o que caracteriza realmente que a pessoa teve uma reabilitação em lavagem de dinheiro. O que ela teria que comprovar em relação a isso. Isso é uma dúvida que eu tenho que, inclusive, procurar as informações, mas nesse momento ainda não procurei. Então, quem puder ajudar a contribuir com o canal, com a live, com a saga, com os estudos, eu fico muito agradecido. Tá? Artigo 10. O analista de valores mobiliários, pessoa natural e as pessoas responsáveis pelas atividades que se tratam do inciso 4 e 5 do artigo 11 não podem obter ou manter o registro como agente autônomo de investimento. Isto é um detalhe. Todo mundo pergunta, né? Quem é agente autônomo de investimento? Pergunta bastante para o Peretti. A pessoa pode ser também analista? Ou quem é analista pode também ser agente autônomo de investimento? Não. O cara pode até ter os dois certificados. Ele pode fazer a Ancor, tirar o certificado lá de agente autônomo. Ele pode fazer um CPA 20, CPA 10, CA 300, CA 600, o que ele quiser. A hora que ele vai ser analista, ele vai ter que bloquear um ou outro. Né? Até a gente falou no código de conduta em relação a isso, que a pessoa, se ela virar um gestor de uma carteira, gestor de um banco, gestor de um fundo, ou for realizar uma outra atividade de valor mobiliário, ele tem que estar congelando, né? Ele tem que estar pedindo a suspensão temporária do certificado de analista, para justamente não ocorrer aquela questão do front runner que a gente estava falando um pouquinho antes da ICVM 598, que era a questão do inside trade e o front runner. Você imagina, eu sou um analista, estou fazendo minha análise e vejo uma possibilidade de uma reversão de tendência, um crescimento de determinada ação ou determinado fundo. Tá? Você imagina, eu posso entrar naquela operação e na sequência, como agente autônomo, reforçar com todos os meus clientes que eles têm que comprar aquele ativo. Ou seja, eu estou fazendo uma coisa ilegal, eu não estou sendo equitativo. Ou da mesma forma, para garantir uma rentabilidade da minha carteira ou do meu setup, eu posso estar vendo uma possibilidade de trade ou de operação, e aí o que eu faço? Quando eu anuncio ele, eu pego com todos o pessoal que fica dentro da minha carteira de gestão de investimentos, chegar para eles e falar, olha, vamos comprar tal ativo, vamos comprar tal situação. Isso aqui muita gente briga e acaba tendo vários processos que a gente acompanha de casas de análises que tem pelo Brasil e pelo mundo afora, que eles não são ligados à CNPI. Então tem uma briga violenta em relação a isso, tem muitas casas que fazem esse tipo de análise, de uma orientação, de uma especulação, e eles não têm o certificado de análise. E às vezes a gente vê alguns papéis que do nada explode sem motivo nenhum, rompe a barreira do som sem a gente saber o porquê. E depois a gente vê comentários em chats ou próprio Facebook ou grupos de Zap, pessoas comentando que determinada casa de análise chamou tal ativo. Né? Então esse tipo de situação é bem complicada. Então é bom a gente guardar essa questão desse slide para a gente poder entender. Tá? Maria, o Martini teve um probleminha técnico lá pessoal dele. Ele precisou fechar a live hoje para resolver uns problemas particulares dele. Amanhã, acredito eu que ele já esteja de volta. Qualquer coisa ele vai estar informando, tanto no YouTube quanto no Face, mas é um probleminha particular que ele teve, tá? Realmente, ele fez falta como todos os dias fazem, é um excelente analista. Um cara muito gente boa,
uma visão muito bacana de se entender e se compreender. Mas tá tudo bem, deixa ele acertar os problemas pessoais dele, amanhã ele já retorna com a gente. Até aqui tá tranquilo, né, pessoal? Não tem muita novidade, vocês estão conseguindo entender essa lógica? Tá bem? Tá, vamos lá. Seção 5 ainda, credenciamento. Eu não sei por que que meu coisa tá ruim assim. Deixa eu tentar. Agora sim, agora não tá cortando mais. Sai toda a informação. Deixa eu ver. Acho que agora fica até melhor para vocês verem. Tá? E dá pra gente dar sequência. Então, lembrando, tudo que a gente está conversando aqui, pessoal, em todos os slides eu procuro sempre deixar referência ou do livro, ou do link, ou do site, né? Mostro normalmente o site que eu estou pegando, essas informações são abertas, elas estão lá no site da PMEC, mostra todo o conteúdo programático para o estudo. E alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar tanto aqui no chat quanto posterior no comentário, ou procurar a gente posterior também. Então, se vocês não quiserem copiar todo esse link que vocês estão vendo na tela, vocês podem colocar lá no Google, colocar CVM 598, vai aparecer exatamente esta informação que vocês estão vendo, tá? Bom, aqui no artigo 11, ele fala, para conceder e manter o credenciamento a que se refere, a entidade credenciadora deve exigir do analista, pessoa jurídica, os seguintes mínimos: ter sede no Brasil, ter seu objetivo social de atividade de análise, estar regularmente constituído e registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, atribuir a responsabilidade pela atividade de analista ao analista de valores mobiliários pessoa natural credenciado por entidade autorizada pela CVM nos termos do artigo 4. Atribuir a responsabilidade pela implementação e cumprimento de regras, procedimento e controles internos e das normas estabelecidas por essa instrução a um diretor estatutário. Bom, o que muda aqui em relação ao slide anterior? Basicamente, a gente estava falando lá de pessoa natural, que é física, não é uma pessoa jurídica. Agora, caso a pessoa seja jurídica, se ela tenha lá o CNPJ dela, o que muda? Primeira coisa, ela tem que ter sede no Brasil. Se for uma pessoa jurídica que não tenha sede no Brasil, ele não pode ser credenciado. Então, o cara pode morar no mundo inteiro, passear o mundo inteiro, mas a sede registrada oficialmente dele tem que ser no país onde ele está credenciado. Senão ele perde o credenciamento. Né? Outra situação, ele tem que atribuir a responsabilidade dele para alguém que seja natural e pessoa física aqui no Brasil. Então, normalmente, o que acontece? É um analista, vamos supor, é um analista argentino que está morando aqui no Brasil, que é CNPI e virou uma pessoa jurídica. Ok? Sem problema nenhum. Ele pode fazer as recomendações de análise dele aqui, desde que ele faça todo aquele trâmite. Vai lá, passa na prova, tudo certinho. Conseguiu? Ok. Ele tem que ter alguém do país, ou seja, algum brasileiro, natural brasileiro, de pessoa física, que assuma a responsabilidade sobre o que ele vai estar fazendo, justamente por todo esse código de conduta. Tá? Isso aí é uma determinação não só para a questão de CNPI. Você vê isso em vários órgãos regulamentares, em várias companhias. Eu já trabalhei em indústria multinacional e muitos gringos que vinham para cá, muitos estrangeiros que vinham para cá dar sequência nas suas atividades ou no seu gerenciamento, principalmente diretores e gerentes, quando eles vinham para cá, eles tinham que primeiro acertar toda a regulação nacional, o código de ética e o código de conduta, no caso da GM ou da Dupont, para depois ele poder realmente seguir as atividades dele. Então aqui não muda muito.
né? É só a gente lembrar que se for uma pessoa estrangeira, ela vai ter que ser pessoa jurídica e ela vai ter que ter alguma pessoa física natural do Brasil tomando conta sobre ele, né? Ou acompanhando as análises dele. Tá? Então, lembrar se cair isso na prova. Eu acho difícil eles cobrarem alguma coisa em relação a isso. Eu, pelo menos até agora, não vi. Seção 5. Então, continua lá com pessoa jurídica. Seus sócios controladores, diretos ou indiretos, devem atender aos requisitos previstos no inciso 5 e 6 do artigo 9, aquilo que a gente estava falando do controle e da autorização da CVM. Constituir e manter recursos humanos e computacionais adequados ao porte e à área de atuação da pessoa jurídica. Até aí não muda muito. Atribuição de responsabilidade pela atividade de análise de valores deve ser consignada, no caso das entidades mencionadas, no contrato social, no estatuto social. É exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Ele vai ter que fazer toda a regulamentação, cadastrar tudo isso. Bom, na hipótese de impedimento do responsável pela atividade da análise dos valores mobiliários, que trata o inciso 4, por prazo superior a 30 dias, o substituto deve assumir a referida responsabilidade, devendo a entidade credenciadora ser comunicada por escrito no prazo de um dia útil a contar da sua ocorrência. Isso é o típico da pegadinha que pode cair em prova. Então, falando, olha, uma pessoa estrangeira, a pessoa jurídica estrangeira está realizando análises aqui no país. No caso, se seu superior direto tiver que se afastar, como ficam as análises dele? Ou como deve ser divulgado a informação? Esse é o típico da perguntinha que pode cair. Eu estou, inclusive, até telegrafando, torcendo para cair essa questão na próxima prova, porque daí eu tenho certeza que vai acertar. Mas é o típico da loucura de prova que cai, pelo que eu estou seguindo a linha de raciocínio das provas que eu tenho feito. Tá? Bom, a pessoa responsável pela atividade de análise de valores mobiliários, que trata o inciso 4 do caput, não pode ser responsável por qualquer outra atividade no mercado de valores mobiliários na instituição ou fora dela. Bom, aqui é exatamente aquilo que a gente estava falando, não mudou nada. Se o cara é analista, ele pode ser só analista. Não tem como ele ser analista e agente autônomo de investimento. Não tem como ele ser analista e ser gestor de uma carteira ou gestor de um banco. Tá? Cai exatamente no código de conduta lá, tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica, não muda. É a atribuição da pessoa responsável pela atividade de análise de valores mobiliários de que trata do inciso 4, a definição e a supervisão das diretrizes e das metodologias adotadas nas análises e respectivos relatórios, assim como a verificação da sua consistência e conformidade com as premissas da instituição. Então, vamos só terminar o slide e a gente volta nele. Sem prejuízo do disposto no artigo 4, no parágrafo 4 desse artigo, as pessoas que tratam os incisos 4 e 5 do caput podem ser responsáveis pela mesma atividade em sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum. Então vamos entender tudo que tem nesse slide aqui, que o mapa mental dele ficou grande. Então vamos pensar assim. Pessoa que ela é responsável pela análise, tá? Ela, não pode ser responsável, até aí tudo bem. Vamos pegar o quinto. Responsável pela atividade de análise do que trata a supervisão de diretrizes, assim como verificação da consistência da conformidade. Tá. Isso daqui é o seguinte, todo relatório que a gente viu lá no código de conduta, todo relatório que a pessoa vai fazer, que o analista vai fazer, ele tem que verificar a veracidade das informações, checar e ter um registro em relação a isso. Tá? Por que é uma compra, por que é uma venda, o que ele está usando para se embasar naquela recomendação. Tá? E toda essa recomendação ela tem que ser registrada pelo analista, pela corretora, enviada para a CVM, tem que ser arquivado, lembra? Tudo que é arquivado tem que ser arquivado por 5 anos. Tá? Então, basicamente isso.
Então, quando vier perguntas assim ou questões assim que começa a enrolar muito ou acaba ficando hipnótico, já lembra, tudo tem que ser registrado, arquivado, enviado para a CVM e guardado pela instituição por 5 anos. Tudo que o analista falar ou recomendar ou comentar pode ser encarado como uma recomendação de compra ou de venda justamente pela conhecimento que ele tem. Vamos lá. Até aqui tá tranquilo, pessoal? De repente o chat deu uma parada. Não sei se foi muito rápido ou acaba se tornando redundante, né? Isso que eu falei. Às vezes a gente tem que. Por isso que não dá pra falar o código de ética. E não é nem o código de ética, ó. Até mudei, até errei o slide aqui. Essa história da gente usar o mesmo padrão de, de slide às vezes fica complicado, né? Uma CVM 598. Né? Então vamos lá. Oi, tudo bem? Meu filho chegou da escola. Então, vamos para o próximo capítulo, capítulo 3, regras de conduta. Agora que começa a ficar interessante, né? Muitas vezes a gente, até eu vim aqui um pouquinho mais para o lado, para poder ver o slide inteiro. Muitas vezes a gente fala, né? Ah, mas o analista ele está rodando conta demo. Analista CNPI em conta demo. Onde que saca o dinheiro de conta demo? A gente escuta falar bastante isso. E tem algumas regras que o analista tem que seguir. Ele não pode, eu vou até tentar deixar aqui sem a minha câmera por enquanto. Se eu consigo fazer isso. Vou jogar eu aqui pro cantinho para não atrapalhar o slide. Acho que fica melhor assim para a gente poder ver essa questão. Né? Quando começa a falar em regras de conduta, a gente começa a entender algumas máximas. Né? O analista ele pode operar. Não tem problema ele operar a conta real dele. Só que ele tem que seguir algumas normas justamente por questão do front runner, que a gente conversou, e de insider trading. Tá? Então o cara detém informação. E tem algumas máximas que ele tem que seguir. Por exemplo, intraday, se o analista opera o dólar, ele não pode mostrar nem o gráfico do dólar. Ele tem que mostrar, por exemplo, vai trabalhar com a sala ou com os clientes, ele vai trabalhar o mini índice e aí o dólar ele vai operar na conta real dele sem comentar. Tá? Se ele estiver operando algum ativo que ele seja correlacionado ou influenciado pelo ativo que ele está em análise, ele não pode operar. Então vamos dizer assim, se ele está fazendo uma recomendação de compra de Petrobras, ele não pode operar uma opção de Petrobras, porque ele está diretamente correlacionado com o ativo. Se ele estiver operando o dólar, ele não pode fazer nenhum tipo de análise no DI. Porque se ele estiver fazendo um pedido de uma intenção de compra, uma intenção de venda, um relatório de análise para comprar ou vender o DI está diretamente ligado com o dólar. Se ele fizer isso, ele vai estar infringindo a questão do front runner que a gente conversou, né, algumas lives atrás, e aqui tem um dos motivos. Então, assim, as corretoras como um todo, ela acaba entrando dentro do código de conduta que ela vai fazer com o analista, ela solicita para que ele não opere renda variável em nenhum momento, tá? Justamente para não ter esse tipo de correlação, porque pode acontecer do analista estar realizando uma atividade em um determinado ativo e esse ativo ser correlacionado com algum outro papel e dar esse conflito de interesses. Então, renda variável, dentro de corretora, os analistas não operam. Na sua grande maioria, tá? Não há nenhuma restrição que o cara não possa operar. Tá? O cara pode operar, só que se ele operar, ele não pode recomendar. Então, as regras de conduta, elas vão falar exatamente em relação a isso. Então, quando eu falo aqui, ó, o analista de valores imobiliários deve agir com probidade, boa-fé e ética profissional. Parágrafo único. Os relatórios e análises devem ser elaborados pelo analista empregando todo o cuidado e diligência esperado a um profissional da sua posição,
Lembra que a gente falou lá, respeito ao investidor, é, e principalmente a colocar o investidor em primeiro lugar acima até do próprio analista, né, que a gente viu em código de conduta. Bom, é vedado ao analista de valores imobiliários, pessoa natural e jurídica, bem como demais profissionais que efetivamente participem da formulação dos seus relatórios de análise, que é aquele caso que a gente conversou. Se o Tem um grupo que tem um analista e ele vai ser responsável pela análise. Ele pode chamar outros traders ou outras pessoas que operem no mercado para participar daquele relatório, ou para participar daquele momento de estudo, ou para participar daquela análise, desde que ele assuma. Então, quando fala assim, nesse artigo 13, né, que participem da formulação dos relatórios, é exatamente isso. Então, às vezes você tem um grupo, por exemplo, eu faço parte aqui desse projeto do Charles Nader, tá? Se o Charles pegar uma live e quiser conversar comigo em relação ao que eu vejo de um determinado papel, uma análise, uma possível entrada ou não, eu posso participar mesmo sem ter o CNPI. Por quê? Ele tem, ou seja, ele é detentor do conhecimento e é um profissional habilitado para poder mostrar isso. Tá? Então, várias casas de análise, várias corretoras acabam trabalhando até dessa forma. Eles têm um analista, esse um analista ele se responsabiliza pela equipe dele. Tá? Então, aqui, o artigo 13, ele fala, emitir relatórios de análise com a finalidade de obter para si ou para o trem vantagem devida, que é aquilo que a gente falou. Omitir informações sobre conflito de interesse nas informações e comunicações do que trata o artigo 14, nos relatórios de análise, em qualquer meio em relação a qual o analista se manifeste sobre o relatório de análise. Esse caso, a gente conversou lá atrás também sobre governança corporativa, manual de RI, a parte inclusive do código de conduta, ele voltou a falar e aqui ele volta a tocar nesse assunto de novo. Você imagina assim, se eu recebo uma herança, vamos supor, eu faço uma análise de Petrobras e algum familiar meu faleceu e esse familiar ele tem Petrobras na carteira e por herança veio para mim. Legal. Então, porque eu tenho Petrobras, eu não posso mais fazer a recomendação da Petrobras? Não, não é assim que funciona. Eu vou ter que vender todas as minhas ações da Petrobras herança, porque mesmo que tiver no prejuízo a herança, eu tenho que ir lá e vender, porque eu sou um analista e não posso? Não, você pode fazer a recomendação, desde que você informe essa questão, né? Informe no seu relatório, passe para frente, passe para a CVM, passe por esse crivo, tá, de avaliação para eles entenderem e falarem, ok, esse tipo de ação que você tem, você pode continuar fazendo seus relatórios desde que você informe as pessoas que você tem essas ações em sua carteira. Tá aí, não tem problema nenhum. Agora um detalhe, que é o que mais manda. Quando o analista, ele negociar direto ou indiretamente, nome próprio de terceiro, valores do objeto do relatório de análise, que elabore ou derivativos lastreados em tais valores, por um período de 30 dias anteriores e 5 dias posteriores à divulgação do relatório de análise, sobre tal valor ou seu emissor. Tá? Então, ele não pode negociar o ativo em relação a isso. Então, se o analista quiser operar, ele vai ter que já esperar após que ele mandar, ele tem que entrar no papel 30 dias antes. Tá? Por exemplo, ele quer montar uma carteira de buy and hold dele, ou quer montar uma carteira de dividendos, ele pode. Só que ele só vai poder falar daquele ativo ou fazer alguma recomendação 30 dias depois que ele tiver feito a operação dele, que ele já estiver na operação. Ele só pode sair dessa operação 5 dias depois. Então tem toda essa tratativa que aí acaba ficando muito confuso, porque acaba ficando relativo, né?
Você imagina, se o analista receber ele faz uma recomendação e no meio dessa recomendação ele recebe a herança. Pô, ele vai ter que divulgar para todos os canais que ele comunicou o relatório dele, ele vai ter que emitir lá e colocar, dizer que ele recebeu a herança, talvez ele tenha que cancelar aquele call, ou ele vai ter que postergar. Então, para evitar todo esse tipo de conflito, que pode ser feito, né, não é ilegal, mas para evitar todo esse tipo de conflito que as corretoras falam, olha, renda variável você não pode operar. Você está proibido de operar a renda variável para o analista, que é justamente já fica um pouco mais apertado em relação à regra, mas ele garante que não vai ter nenhum tipo de problema de conduta ou mesmo na boa intenção do analista que possa ter algum prejuízo para o cliente ou para a imagem da corretora ou mesmo do sistema. Outro ponto que ele fala aqui no próximo slide regras de conduta, né? Negociar direto ou indiretamente nome próprio, exatamente o mesmo termo, no sentido contrário aos das recomendações ou conclusões expressas no relatório de análise que elaborou por 6 meses contado da divulgação de tal relatório ou até a divulgação de um novo relatório sobre o mesmo emissor ou valor mobiliário, caso ocorra antes do prazo referido na linha A. Então, o que acontece aqui? Se o analista fizer uma recomendação de compra, nos próximos 6 meses, ele não pode em nenhum momento realizar uma venda na conta real dele daquele ativo. Então, voltamos ao caso da Petrobras. Eu faço uma análise e abro um relatório, emito um relatório, um call de compra de Petrobras. Ok. Eu quero operar a Petrobras para mim. Então, eu tenho aquela regra. Se eu quiser comprar a Petrobras, eu teria que estar comprado 30 dias antes, né, que é o que a gente viu lá no slide anterior. Tá? Eu teria que ter comprado a Petrobras 30 dias antes. Não fiz. Emiti um relatório de compra. Eu só posso entrar nesse ativo 5 dias depois. Só que eu só vou poder sair desse ativo, ou seja, eu só vou poder realizar a minha venda 6 meses depois contados da divulgação. Ou seja, você imagina, eu faço uma recomendação hoje de compra de Petrobras, dia 22. Eu posso, na minha conta real, comprar somente lá no dia 27. Vamos dizer que seja dias corridos, tá? Eu só posso comprar dia 27. Ok. Eu só vou poder sair desse papel no mês 2 de 2020. Ou se eu emitir um novo relatório, né, dizendo que cancelando a entrada ou cancelando o stop, alguma coisa do tipo. Aí eu volto na regra anterior dos 30 dias. Então, assim, é bem chato. Teve vários casos, né, de alguns analistas estarem posicionados em operações grandes já há um bom tempo. E quando deu aquela crise do subprime lá de 2008, que tudo caiu, ou mesmo quando teve aquela canetada da Dilma em relação às elétricas, que praticamente acabou com o setor no país na época, né? Teve muito analista pedindo conta de corretora para ele poder se desvincular da corretora para poder zerar suas posições, porque ele não poderia aguentar mais 6 meses de queda do ativo. Né? Então é um negócio bem pesado. Tá? Bom, participar direta ou indiretamente em qualquer atividade relacionada à oferta pública de distribuição de valores mobiliários, as famosas OPAs, né? OPAs e os IPOs. Os analistas eles não podem comentar. Tanto que a gente vê, quando vai ter algum IPO novo, entra naquele período de silêncio que a gente tinha conversado também de relação com o investidor, manual de conduta, governança corporativa, entra tudo naquele sentido, né? O analista ele não pode nem comentar, porque se ele fizer algum comentário positivo ou negativo durante o IPO, ele está influenciando as pessoas a comprarem ou a venderem. Isso daí automaticamente ele descredencia aquela corretora. Ou seja, se o analista
da corretora Batatinha fizer alguma recomendação ou dar a sua opinião em relação ao novo IPO que vai ter na bolsa daqui a 2 semanas, essa empresa que ele está, essa corretora, ela não vai poder fazer mais nenhuma regulação de compra ou venda, ou de pré-cadastro, ou intenção de compra ou de venda de algum investidor. Está aqui dentro da ICVM. Por isso que muita gente não, todos os analistas que a gente conhece, que tem o CNPI, quando se pergunta em termos de algum IPO, eles falam que eles não podem comentar se é bom ou se é ruim. Esse é um dos motivos. Tudo bem por aí, pessoal? Eu vou estar grifando agora este última linha, que como eu falei, tudo acaba ficando um tanto quanto redundante. Se a gente esticar muito a live, além das pessoas acabarem entrando numa hipnose, ou as pessoas que assistirem posteriormente vão acabar saindo da live precocemente, porque a gente começa a falar e ser redundante, sempre volta, 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 acaba confundindo a pessoa. Tá? Então eu vou estar parando a parte da live agora. E amanhã a gente retorna.